Leitura bíblica do dia 5 de abril, Deuteronômio capítulo 28, Salmo 77, Provérbios capítulo 12, versículos 17 a 18 e Lucas capítulo 11, versículos 14 a 36, e a música é A Plenitude de Deus. Como a nossa leitura é bem extensa, comecemos logo, sem delonga, em Deuteronômio capítulo 28. O objetivo dessa leitura, além de nos suprir com a palavra, nos alimentar, nos constituir com ela, nos fazer conhecedores dela e constituídos com ela, também há um programa, há um foco, que é ter lido a Bíblia inteira no final de cada ano. Portanto, peço perdão aos ouvintes por ser uma leitura longa, não tem como ser menor. Certo? Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos aqui com Deuteronômio 28, amém. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo, maldito será o seu cesto de cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos antes foram as bênçãos e agora são as maldições. Senhor Jesus, uma lista enorme também. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá
com fraqueza, febre, inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas placas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias, e ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, o Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio, de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. Todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor seu Deus para guardarem os mandamentos e os estatutos que ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá
um jugo de ferro, até que eu os tenha destruído. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra como voo impetuoso da águia. Uma nação cuja língua vocês não entenderão. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair em toda a terra as altas e fontes muralhas em que vocês confiavam. Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Na angústia e no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, isto é, a carne de seus filhos e de suas filhas que o Senhor, seu Deus, lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama e para com o seu filho e para com a sua filha, será mesquinha não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Ó Senhor Jesus, o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês, nem os pais de vocês conheceram, nem ainda entre estas nações vocês terão descanso, nem a planta de seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa como por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão: ah, quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão: ah, quem dera já fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios pelo caminho de que eu lhes disse. Nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Ó Senhor Jesus. E de todo nome que possa
mas também no porvir. Prossigamos ao Salmo 77. Amém? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Jesus é o Senhor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos lá, Provérbios capítulo 12, versículo 17 e 18, vamos lá. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Ó Senhor Jesus. Provérbios, como já disse, 12 versículos 17 e 18, amém. As coisas debaixo dos pés, e para si o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14 até o 36. Vamos em nome de Jesus. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido entre si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele,
vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso e, não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí, e, voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será tudo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Amém. Essa é a nossa porção desse dia. Concluamos com a canção A Plenitude de Deus. Amém. Por isso eu também, tendo ouvido a fé que entre vós há em Cristo Jesus o Senhor, e para com todos os santos a comunhão e o amor, não cesso de agradecer e por vocês interceder pela concessão do Espírito de revelação, sábio conhecimento e divino entendimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para si o cabeça sobre todas as coisas,